Vamos então ler a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo de número 3, versículos 1 a 11. Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Se você puder, vamos ficar em pé, vamos ler a santa palavra do Senhor, em reverência, em temor, dedicando a Ele toda a nossa atenção e o nosso entendimento. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Senhor Deus, nós te rogamos agora, Pai, que nós que viemos aqui ouvir-te, ó Deus, e ouvir a tua voz, possamos, ó Deus, de fato ouvir o Senhor falando a cada um dos nossos corações através da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, que é aquele que prega a tua palavra em nossos corações, possa agora, Deus, dar-nos entendimento de tudo quanto nós vamos meditar, porque a palavra do Senhor é poder do Senhor. E através do teu Espírito Santo, ó Deus, saiamos daqui essa noite edificados, fortalecidos, ó Deus, exortados em graça e em amor, e que a tua palavra produza em nós vida, como este é o propósito dela. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, querido. Irmãos, nós temos trabalhado continuamente nessa carta de Paulo aos Filipenses, e você sabe, e já tem memorizado e guardado no seu coração, como Paulo tinha grande apreço por essa igreja. Essa é a carta de alegria. Essa é a carta da alegria. Paulo começa o capítulo de número 3, repetindo algo que ele vai dizer por toda a carta: alegrai-vos no Senhor. E o interessante a respeito dessa carta e do contexto que nos leva aqui a esse capítulo de número 3, é porque vocês sabem que o apóstolo Paulo considerava a igreja de Filipos como verdadeiramente uma comunidade de crentes. Ele afirma isso no capítulo 1, versículo de número 6. Paulo entendia que este povo era um povo verdadeiramente comprometido com Deus, um povo sério. Paulo também considerava a comunidade de Filipenses, dos filipenses, como crentes autênticos e envolvidos com o reino de Deus. Era um povo envolvido com o reino, envolvido com missões, um povo que tinha um coração doador. Paulo tinha muito apreço por essa igreja, carinho até por essa igreja. Mas ainda assim nós temos visto, domingo após domingo, que o apóstolo Paulo precisou exortar a igreja de Filipos, não em poucos momentos. Ele exortou, por exemplo, essa igreja a tomar cuidado com aqueles inimigos de dentro, os inimigos que estão muito próximos, que acabam crescendo dentro da igreja, como, por exemplo, a desunião. Paulo fala sobre o perigo de não haver união entre os crentes, deles se dividirem. Paulo diz também para que essa igreja pudesse tomar cuidado com o inimigo do partidarismo, por causa das possibilidades de divisão, de separação entre os crentes, de perder a unidade da fé, de deixar de lutarem juntos pela verdade do Evangelho e acabarem se dividindo em partidos e de opiniões diferentes.
Paulo exorta também, no capítulo de número 2, por exemplo, versículo 3, para que essa igreja tomasse cuidado com a arrogância, com o orgulho, com a vaidade do coração, para que ela não cedesse a um espírito pouco quebrantado ou nada quebrantado, que se ufanasse, se inflasse, se tornasse cheio de si. Paulo continua exortando essa igreja a tomar cuidado com o egoísmo, a não ser uma igreja de pessoas que pensam apenas em si mesmas, em si mesmadas, presas em suas próprias vontades, em suas próprias ideias. Paulo também exorta essa igreja para que essa igreja tomasse cuidado com o espírito de murmuração, para que a murmuração não tomasse conta, não se alastrasse, e com uma erva daninha pudesse ir trazendo a destruição no meio da igreja, minando a vida e a alegria do corpo de Cristo. Paulo amava essa igreja. Paulo considerava essa igreja uma igreja de verdadeiros crentes, mas ainda assim, ele julgava necessário exortar o povo do Senhor para que tomassem cuidado com esses inimigos tão próximos, esses inimigos de dentro da vida da igreja. Mas agora, eu chamo a sua atenção para isso. A partir do capítulo de número 3, Paulo começa a exortar os crentes de Filipos, começa a exortar a mim e a você a tomarmos também cuidado, não apenas com os inimigos de dentro da igreja, mas com aqueles inimigos que vêm de fora, com aqueles que vêm atacando a igreja. Paulo está especificamente preocupado aqui no capítulo 3, com os inimigos que são aqueles da falsa doutrina, aquelas ideias que começam a vir sobre a igreja e começaram a vir sobre a igreja de Filipos através de falsos religiosos, de judaizantes que começaram a pregar a essa igreja dizendo a eles que eles deveriam acrescentar ritos, práticas religiosas e judaicas para que de fato eles pudessem ser salvos. Paulo está muito preocupado com a falsa doutrina, Paulo está muito preocupado com a religiosidade legalista, Paulo está muito preocupado com uma falsa santidade. E o mais interessante desse texto é porque você deve ter percebido já na leitura que esse é um texto que carrega uma espécie de característica biográfica. Paulo fala muito a respeito de si aqui para nos exortar a tomar cuidado com essas coisas. E o motivo é muito simples. Paulo já havia trilhado em sua própria caminhada de fé essa jornada de falsa religião. Paulo já tinha experimentado como um fariseu que foi, como um religioso que ele foi durante boa parte da sua vida, o que significava viver falsa religião. Paulo sabia exatamente o que era viver dentro de um ambiente de religiosidade legalista, em que o legalismo é a peça fundamental, é o ponto de partida para a salvação. E Paulo já tinha percebido, através da sua experiência de conhecer a Cristo Jesus, que nada disso tinha proveito, que nada disso possuía nenhum sentido para a vida da igreja. Paulo estava muito preocupado, e ele revela essa preocupação aqui no capítulo de número 3, por causa desses mestres, falsos mestres judaizantes, que começaram a entrar no meio da igreja e incitar os filipenses, incitar os crentes de Filipos a viver uma religiosidade legalista, a voltar aos velhos ritos judaicos que não tinham sequer nenhum valor mais em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo tem em mente aqui algo muito sério, que fala não apenas a essa igreja há 2000 anos atrás, mas que fala também a nós essa noite. Porque Paulo está preocupado e ele tem em mente algumas verdades. Paulo tem em mente, por exemplo, de que o moralismo não salva ninguém. Paulo sabia que não adianta alguém tentar buscar salvação através de moralismo. A moralidade é importante para a vida dos crentes. Viver uma vida ética é importante para nós. Mas nós não compramos a nossa salvação porque vivemos uma vida ética. Moralismo, por si só, de nada vale, a não ser que o nosso coração esteja inundado de Cristo Jesus. Paulo também se incomoda com o fato de que o tradicionalismo não salva ninguém. Muitos são aqueles que se apegam à tradição e se apegam tanto que se tornam tradicionalistas, presos a tradições como se tradições humanas pudessem trazer salvação para nós. E Paulo está incomodado com isso, porque de fato o tradicionalismo não salva ninguém. Paulo também está incomodado com um espiritualismo falso, porque espiritualismo também não salva ninguém. Alguém pode aparentemente ser muito espiritual, aparentemente viver uma espiritualidade
intensa, mas se não tiver Cristo Jesus habitando no seu coração, isso não tem nenhum proveito para a salvação. Só Cristo Jesus pode nos salvar. E só uma espiritualidade que flui de uma experiência de ter o Espírito de Deus habitando verdadeiramente no nosso coração é que é autêntica. Espiritualismo por espiritualismo não salva ninguém. Paulo ainda está incomodado também com o fato de que mero conhecimento a respeito das coisas de Deus não salva ninguém. Eles eram fariseus, saduceus, escribas, homens da lei, homens que tinham todas as escrituras ou boa parte delas memorizada. Mas Paulo está dizendo e exortando essa igreja e nos exortando essa noite que mero conhecimento, ainda que seja da Bíblia, não salva ninguém. Alguém pode conhecer todos os versículos, alguém pode conhecer toda a teologia, se não tiver Cristo Jesus verdadeiramente, de nada vale para a salvação. Só Cristo Jesus salva, nada mais. E Paulo está preocupado com isso aqui. O grande pregador norte-americano John MacArthur diz algo muito sério a respeito disso. Preste atenção nas palavras dele. Ele diz: muitos que estão no caminho largo, andando em direção ao inferno, frequentam igrejas, são batizados, participam regularmente da ceia e de outros rituais da igreja. Sabe o que MacArthur está dizendo para nós? Ele está simplesmente repetindo aquilo que o Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Há muita gente trilhando um caminho largo em direção ao inferno e são aparentemente crentes professos. Gente que vive a vida da igreja, gente que vive vida ministerial, gente que conhece a palavra, que batiza filhos, mas que não tem um coração em Cristo Jesus, que honra ao Senhor com os lábios, mas tem o seu coração distante de Deus. Paulo está preocupado com isso. Paulo anseia que essa igreja, assim como a palavra de Deus anseia que eu e você possamos nos alegrar no Senhor. Que nós tenhamos uma alegria verdadeira, fruto da consciência que eu e você temos de nossa salvação. Paulo começa o capítulo 3 repetindo essas palavras. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Mas preste atenção nisso que eu vou dizer a você essa noite. Deus quer que eu e você tenhamos alegria, mas Deus quer que eu e você tenhamos alegria nele. Alegrai-vos no Senhor. Deus quer que a nossa alegria seja fundamentada nele, não em circunstâncias, não em bens dessa terra, em nada e absolutamente nada que este mundo possa nos dar, mas em Deus, em Cristo Jesus. Irmãos, a nossa alegria depende em muito daquilo que nós cremos a respeito de Deus, daquilo que nós cremos a respeito do Evangelho e daquilo que nós cremos a respeito de nós mesmos. Eu tenho percebido ao longo dos anos, acompanhando, aconselhando pessoas as mais diversas, com problemas os mais diversos, que muitas das vezes a tristeza que surge no coração dos crentes é porque eles acabam nutrindo uma falsa percepção, um falso entendimento a respeito de Deus, a respeito da salvação e a respeito de si mesmos. Irmãos, a nossa alegria é o resultado, a nossa alegria é um produto, a nossa alegria é uma consequência da relação íntima e vívida que eu e você temos com Deus através de Jesus. Se nós não tivermos uma relação sadia com Cristo, se nós não tivermos uma compreensão verdadeira sobre quem Deus é, sobre aquilo que Deus faz, sobre a graça bondosa do Senhor sobre nós, se nós pensarmos de modo errôneo a respeito de quem Deus é, a alegria do nosso coração será minada, será enfraquecida. Muitas das vezes nos momentos de tribulação, por exemplo, não são poucos os crentes que se sentem para baixo, que tem o seu coração deprimido espiritualmente, porque tem um falso conceito a respeito de Deus, como se o Senhor jamais nos permitisse passar por lutas e tribulações. É preciso consertar isso, você percebe?
É preciso ter uma correta visão sobre quem Deus é e perceber que o Senhor não nos disse que nesse mundo nós não teríamos tribulações, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Cristo Jesus venceu o mundo. Percebe como uma correta percepção a respeito de quem Deus é, a respeito da palavra, frutifica em nós uma alegria inabalável no Senhor. Irmãos, é por isso que Paulo está tão preocupado. É por isso que Paulo está tão preocupado em orientar os crentes a respeito dos perigos da falsa religião. Deixe-me mostrar a você como Paulo está preocupado no seu coração. Olhe para o versículo de número 1. Olha o que Paulo diz ali. Ele diz: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está entendendo que falar sobre doutrina, que exortar o povo, a igreja de Filipos a tomar cuidado com a falsa doutrina, com o falso ensinamento, é algo necessário. É importante. Ele diz: eu não me desgosto de escrever as mesmas coisas. Talvez Paulo já tenha falado isso de viva voz com essa igreja. Talvez ele tivesse enviado informações através de Epafrodito para essa igreja, dizendo: tome cuidado com a falsa doutrina. Mas agora, escrevendo sua carta, ele diz: eu não me importo de repetir essas palavras, porque isso é necessário, porque isso é para a segurança de vocês. Paulo ama essa igreja, irmãos, como ele diz no versículo 8 do capítulo 1, e por isso ele se preocupa com essa igreja. Mas mais do que isso, versículo 2, olha na sua Bíblia. Paulo entende também que falar sobre isso, que exortar a igreja a esses cuidados, é algo urgente, não apenas necessário, mas também urgente. Por 3 vezes ele utiliza a mesma expressão: acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Se nós fôssemos traduzir isso de uma maneira simples, é como se Paulo estivesse dizendo: vigiem, 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 abra os olhos, fiquem de olho. Essa é a ideia. Paulo está sendo simples, dizendo: cuidado com a falsa doutrina, cuidado com mentiras de homens que estão trazendo falsos ensinamentos no meio da igreja. Cuidado com isso, vigie essas coisas. Paulo chega até mesmo a ser duro no versículo de número 2. Olha as expressões que ele usa para se referir a esses falsos mestres. Ele chama esses homens de cães raivosos, daqueles que saem fuçando em lixo e rasgando o lixo e comendo lixo. E Paulo diz: cuidado, porque eles são como cães. Uma linguagem dura, não é? Ele continua e diz: acautelai-vos também dos maus obreiros, porque eles são maus, porque eles são ímpios, porque eles são duros de coração. Acautelai-vos também da falsa circuncisão. Eles se dizem a verdadeira religião, eles se dizem os verdadeiros circuncisos no Senhor, mas eles são falsos. Irmãos, preste atenção. Paulo pode ser manso, e as escrituras podem ser mansas para tratar com pessoas débeis na fé, para tratar com pessoas que têm pouco conhecimento da verdade, para tratar com irmãos que estão crescendo em santidade, mas a palavra de Deus sempre é muito dura com a heresia. Sempre é dura com a heresia, sempre é dura com a mentira, por um motivo simples: a falsa doutrina mata a igreja. A falsa doutrina é como uma doença que se espalha no meio do povo do Senhor e destrói o povo do Senhor. Irmãos, nós precisamos de fato viver isso no nosso coração, porque nós vivemos em um tempo em que dizer que alguma coisa está errada é um tabu. Ninguém pode dizer que nada está errado. Se alguém fala uma asneira teológica, uma mentira descabida, se alguém profere uma heresia de todo tamanho, e alguém diz: mas isso está errado, mas a palavra de Deus é contra isso. Logo alguém se levanta e diz: não julgue, senão você vai ser julgado. Irmãos, a Bíblia diz para nós não julgarmos os outros quando nós não temos conhecimento das coisas que acontecem e nós fazemos juízo precipitado no nosso coração. Isso é julgar. Mas quando nós estamos diante da mentira e temos a palavra de Deus na nossa frente para comprovar a verdade, não confrontar a mentira é indiferença da nossa parte, é deixar a mentira tomar espaço no meio da igreja de Cristo. Aquilo que é verdade de Deus é verdade de Deus, e aquilo que é mentira é produto das trevas contra a igreja.
Nós podemos ser calmos, mansos, amáveis, com pessoas que têm dificuldade de compreender a verdade de Deus, com pessoas que estão lutando em santidade, buscando conhecer os caminhos de Deus, mas com a mentira não pode haver negociação no nosso meio, porque senão o relativismo do mundo se torna um relativismo no meio da igreja de Cristo, e daqui a pouco não existe mais verdade entre nós. Percebe o perigo disso? De fato, nós não devemos ser tão aguerridos nas nossas ponderações. Nós não devemos correr para todo lugar e sair gritando aos quatro ventos nossas opiniões. Mas quando for necessário tratar a mentira, o erro, a heresia, é preciso que, olhando nos olhos uns dos outros, nós possamos abrir a palavra de Deus e dizer: a verdade de Deus é essa. A verdade de Deus é essa. Quando nós reunimos os nossos grupos familiares para estudar a palavra de Deus, nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. Irmãos, o nosso mundo hoje é um mundo rico em opiniões. As pessoas se juntam num grupo para dizer o seguinte: o que você pensa? Fala o que você pensa, fala o que você pensa, fala o que você pensa. As pessoas pensam as coisas as mais diversas, uma bagunça de pensamentos. E no final alguém vai e solta e diz: parece que um pouquinho é isso mesmo, né? Está todo mundo um pouquinho certo, todo mundo está com um cadinho da verdade. Se todo mundo está com um pouquinho da verdade, é porque não existe verdade. Nós não podemos ser crentes guiados por opiniões de homens, por achismos de homens, por preferências de homens. Nós precisamos ser crentes guiados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Nós somos reféns da palavra de Deus. Nós precisamos ser crentes que não apenas têm um conhecimento mais ou menos da palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra do Senhor abundando no nosso coração. Desde o mais simples até o mais culto no nosso meio, nós precisamos ser um povo que conhece Deus. Deus na palavra, Deus na Escritura. Torne a palavra de Deus constante na sua vida. Se você é dono de casa, está lá no seu lar, ouça a palavra de Deus. Enquanto faz os afazeres da casa, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Você, chefe de família, líder do seu lar, leia a palavra de Deus com sua família. Inspire seus filhos a ler a Escritura, porque, irmãos, a igreja do Senhor padece porque lhe falta conhecimento da palavra. É por isso que há tanta mentira no nosso tempo, é por isso que há tantas inverdades no nosso tempo, e é por isso que a igreja está morrendo. Nós precisamos desesperadamente de uma reforma no meio evangélico de um modo geral e no meio da igreja do Senhor Jesus. E essa reforma, irmãos, é um retorno dependente e amoroso à palavra viva de Deus. De Deus. Se você estiver diante de alguém que disse estar pregando em nome do Senhor Jesus, e essa pessoa está falando há mais de 20, 30 minutos e nem sequer abriu a Bíblia, levante-se educadamente e vá embora. Porque pregação é sinônimo de expor a Bíblia. Nós cremos na palavra de Deus, não na opinião de homens. O que eu e você queremos, querido, e eu sei que o seu coração anseia por isso. O que eu e você queremos é sair daqui nessa noite e em todas as vezes que nós nos reunimos e dizer: Deus falou comigo essa noite por sua palavra. Não é esse o desejo do nosso coração? Não é essa a vontade do nosso coração? De sair desse mar de opiniões que nós vivemos durante toda a nossa semana e poder por pelo menos alguns minutos nos deleitar na palavra viva do Senhor, que transforma o nosso coração, que acalenta o nosso coração, que traz vida ao nosso coração. Paulo está tão preocupado com isso. Paulo está tão preocupado com isso para exortar essa igreja. E então, diante disso, irmãos, o apóstolo Paulo dá a essa igreja 3 marcas sobre a verdadeira fé e a verdadeira adoração. Ele coloca essas 3 marcas de maneira muito clara no versículo de número 3. Olhe comigo na sua Bíblia. Paulo diz: porque nós é que somos a verdadeira circuncisão, não esses falsos mestres. Nós é que temos a verdadeira adoração e a verdadeira fé. Então ele diz: nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Essas são as 3 marcas. Adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus
e não confiamos na carne. O que Paulo quer dizer com cada uma delas? Deixe-me falar sobre elas de maneira simples para você. Primeiro, Paulo diz que a primeira marca da verdadeira fé e da verdadeira adoração é que nós adoramos ao Senhor em espírito. Todo homem tem dentro do seu coração uma inclinação para a adoração. Nós somos seres adoradores por natureza. Nós procuramos algo para adorar. Mas sem o Espírito de Deus, sem que essa adoração seja feita através do Espírito Santo da promessa, as motivações dos corações humanos são sempre erradas. As motivações para adorar são sempre perversas. Alguns adoram, por exemplo, motivado por tradição, por tradicionalismo. Outros adoram por culto de si mesmo, porque querem trazer alguma coisa para si adorar, para si cultuar no final das contas. Pessoas que transformam um culto a Deus numa espécie de ocasião para cultuarem no final das contas as suas próprias vontades. Alguns que são motivados a adorar por barganha. É uma troca, é uma negociata com Deus, do tipo mais mundano e vulgar que possa existir. Eu ofereço ao Senhor alguma coisa, eu te ofereço alguns sacrifícios e o Senhor se obriga a me abençoar. Motivação errada, porque a verdadeira adoração é sempre um resultado da ação poderosa do Espírito de Deus dentro do nosso coração. Não existe possibilidade de adorarmos a Deus verdadeiramente se o Espírito do Senhor não mover o nosso coração à verdadeira adoração. Nós podemos cantar as músicas perfeitas, nós podemos ter os instrumentistas perfeitos, a igreja agradável, o ambiente perfeito, mas se o Espírito de Deus não nos conduzir à verdadeira adoração, a nossa adoração é vã. Deus não recebe qualquer coisa diante do seu trono de graça, irmãos. Deus é um Deus criterioso. E Ele só recebe a adoração que é produzida através do seu próprio Espírito dentro do nosso coração. Se não for o Espírito agindo em nós, não existe adoração. A adoração movida pelo Espírito, preste atenção nisso, sempre envolve amor sincero a Deus, arrependimento e quebrantamento do meu coração, devoção sincera, dedicação sincera ao Senhor e uma confiança inabalável no Deus que tudo pode e tudo faz. Essa é a verdadeira adoração, produzida pelo próprio Espírito dentro do nosso coração. Sem o Espírito, as nossas motivações são todas contrárias, perversas, perdidas, egocêntricas. Nós podemos talvez fechar os nossos olhos, cantar com os nossos lábios abertos, colocar toda a nossa voz para fora, mas o nosso coração está longe de Deus. Está longe de Deus. Queridos, deixa eu abrir uma janelinha pastoral aqui para tratar uma coisa nossa de casa. Quando nós estivermos adorando ao Senhor, cante a Deus verdadeiramente. Nós não podemos chegar na reunião dos santos na igreja e durante um período de cânticos e de louvor, de entoação, de louvores e glória ao nome do Senhor Jesus, travar e cerrar os nossos lábios. Porque cantar é orar 2 vezes. Porque cantar é a expressão sincera do nosso coração. Porque abrir os nossos lábios é algo quase infantil que nós fazemos ao nosso Deus como nosso Pai amado e querido. E Ele recebe a produção dos nossos lábios de maneira tão graciosa, misericordiosa, e é Ele que nos chama a adorarmos a Ele mesmo. Quando você estiver num momento de cânticos aqui, a adoração não se resume apenas a isso, mas esse é um momento tão importante que nós adoramos ao Senhor. Cante com alegria. Não tenha vergonha de quem está do seu lado, não, manda bala. Se você errar uns tons, umas notinhas, fica tranquilo. Vai com fé, vai com tudo. Uma das coisas mais lindas que me alegra o coração como pai em casa é às vezes a Sofia, que já está maiorzinha e já consegue memorizar as músicas, de repente ela irrompe em cantos de louvor que ela aprende com o Ministério Infantil, na EBI, ou que ela aprende para cantata, como agora há pouco, e de repente ela começa aqueles cantos dela, e o mais interessante é que às vezes ela começa o canto de repente, e eu e Thalita a gente toma um susto e olha para aquele agudo, fantástico, maravilhoso, altamente afinado. A gente fala, glória a Deus, Senhor, porque isso é fruto de lábios que te louvam.
Isso é adoração tão sincera, tão linda, tão verdadeira, tão espontânea. E às vezes quando nós chegamos na presença do Senhor para adorar, nós cerramos os nossos lábios. Querido, abra sua boca e canta, em nome de Jesus. Fechei a janela, volta para cá. Segundo lugar, Paulo também diz para nós que além de adorarmos ao Senhor no Espírito, nós somos e devemos adorar ao Senhor como aqueles que se gloriam em Cristo Jesus e somente em Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, se nós vamos nos gloriar em alguma coisa, se nós temos que nos orgulhar de alguma coisa, então que nós nos orgulhemos de Cristo Jesus. Se eu e você vamos ter algum orgulho na nossa vida, vamos nos gloriar em alguma coisa debaixo desse céu, nós devemos nos gloriar no fato de que nós morremos com Cristo Jesus na cruz, fomos crucificados com Ele para esse mundo e vamos ressurgir com Ele para a glória eterna. Paulo está certo e convicto de que estar em Cristo e ser de Jesus deve ser o único motivo que nós temos para nos gloriar. Irmãos, esses religiosos, esses falsos mestres se gloriavam em si mesmos. Eram homens cheios de si, mas Paulo considera que gloriar em si mesmo é perder tudo. Considera tudo que nós temos como nada. Martin Lloyd Jones faz uma afirmação interessante sobre Paulo. O grande pregador diz que Paulo era um homem Cristo intoxicado. Que Paulo era um homem tão cheio de Cristo que parece que ele estava tomado de Jesus, tomado de vida para a glória de Deus. E assim nós devemos ser, homens ou mulheres cheios de Cristo, saturados de Cristo. Se puxar qualquer lado do nosso coração, se nos cortar em qualquer parte, Cristo, Cristo, Cristo em nós. Paulo está cheio dessa convicção. Paulo está disposto a dizer que ele considera toda a sua vida anterior. Olha para o versículo de número 7, ele diz, tudo o que para mim era lucro, agora eu considero como perda por causa de Cristo. Tudo que para mim era lucro, agora é prejuízo, porque eu quero Cristo. E a minha vida sem Cristo não tem valor nenhum para mim. Paulo está disposto, irmãos, a perder tudo por causa de Cristo. Olha o que ele diz a partir do versículo de número 8. Ele diz que está disposto a perder tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Ele quer o conhecimento de Cristo. Paulo está disposto a perder tudo, ainda no versículo 8, para que ele pudesse ganhar a Cristo, para que ele pudesse ser de Cristo, para que ele pudesse ser íntimo do Senhor Jesus. Nada mais importa. Tudo é considerado como prejuízo desde que eu tenha o conhecimento de Cristo, desde que eu tenha Cristo. Paulo está disposto a perder tudo, como diz o versículo de número 9, para que ele pudesse ser achado em Jesus, para que ele pudesse ter a justiça de Cristo. Paulo não quer ser justo em si mesmo. Paulo não quer depender da sua própria justiça, porque ele sabe que é uma justiça falha, como a minha e a sua. Paulo diz, eu perco tudo, desde que eu tenha a justiça de Cristo, é o que eu quero. Paulo considera que vale a pena perder tudo, se nós pudermos ter o poder da ressurreição, como o versículo 10 diz, agindo em nós. Posso perder tudo, se o poder de vida, se o poder da ressurreição, se o poder do Espírito Santo de Deus habitar no meu coração, me garantindo a ressurreição dentre os mortos, todo o resto parece pequeno demais, não é verdade? Querido, pense nas suas tribulações, pense nas suas lutas, pense nas suas dores, pense nas suas perdas mais dolorosas que arrancam o choro do seu coração, que fazem as lágrimas descerem na sua face. Se você comparar todos esses sofrimentos com a glória que eu e você temos garantida em Cristo Jesus, nós vamos olhar para todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades e dizer, Senhor, isso é pequeno demais diante daquilo que o Senhor tem prometido para nós. Irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e o temem. Você é esta pessoa que está debaixo da graça de Deus e tem a herança da glória prometida a você. Isso precisa inundar o nosso coração, irmãos. Isso precisa inundar o nosso coração. Para Paulo, sua visão é clara. Cristo é tudo. Por isso ele diz, glorie-se nisso. Glorie-se em Cristo. Não nos gloriemos em mais nada.
Do que adianta ter orgulho de posição, de status, de religiosidade, de conhecimento? Do que adianta nós nos gloriarmos em nós mesmos, em nossos títulos, em nossas manifestações humanas? A nossa glória é Cristo, a nossa glória é a cruz, a nossa glória é a morte em Jesus, a nossa glória é vivermos uma vida quebrantada, cheio de arrependimento, cheio de temor do Senhor. Alguém pode ter todos os títulos desse mundo, alguém pode ter todo o louvor dos homens, mas se não tiver um coração quebrantado em Jesus, diante de Deus, nada significa. Talvez na nossa trajetória de vida nós conheçamos pessoas simples, semi-analfabetas, que com pouca dificuldade conseguem memorizar alguns trechos da palavra de Deus e que talvez aos olhos do mundo sejam pessoas insignificantes, nunca terão louvor dos homens, nunca vão ocupar lugar de destaque, mas vão receber a coroa da glória no dia de Cristo Jesus. Porque tem o seu coração no Senhor, porque os seus joelhos são calejados de oração, porque tem confiança no Senhor verdadeira, porque o seu evangelho não é só de fachada, não é apenas de aparência, não é evangelho de mentira, para agradar a homens, das sutilezas, das preferências dos homens, mas é um coração quebrantado e contrito, presente na presença eterna do Senhor. Isso agrada a Deus, isso agrada a Deus. Sem isso, nada que nós tenhamos faz sentido. É importante crescermos em conhecimento, é importante nós estudarmos. Eu amo isso, busco isso. Mas sem o meu coração ser quebrantado na presença do Senhor, de nada vale. De nada vale. Por último, Paulo diz: nós adoramos a Deus no Espírito, nós nos gloriamos em Cristo Jesus e nós não confiamos na carne. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? De que se Cristo é tudo em nós, não existe espaço na nossa vida para nós confiarmos em nós mesmos. Esses falsos religiosos eram homens cheios de si, confiando em sua própria carne. Mas Paulo deixa isso muito claro nesse texto, ao dizer que a nossa salvação não é baseada em rituais, em linhagem, em proeminência diante dos homens. A nossa salvação não é baseada em tradição, em rigorismo, nem em zelo, nem em um caráter perfeito. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 4. Ele diz: eu até poderia me gloriar na carne, eu até poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que poderia confiar na carne, eu muito mais. Paulo começa a fazer a descrição das suas credenciais, que nada valem diante do Senhor, e ele sabe disso. Ele diz: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Versículo 5. Eu sou da linhagem de Israel, eu sou israelita de sangue. Eu sou da tribo mais proeminente, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus, meu pai é hebreu, minha mãe é hebreu, meu tataravô é hebreu, todo mundo é hebreu. Quanto à lei, eu sou um fariseu, fui um fariseu. Quanto ao zelo, eu fui um perseguidor da igreja. Quando à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Entre os meus outros irmãos, eu era alguém que criteriosamente seguia a religião. Mas olha o que ele diz no versículo 7. Tudo que para mim era lucro, eu considerei como prejuízo por causa de Cristo Jesus. Percebe o que Paulo está dizendo? Que nossas credenciais humanas, que as nossas credenciais religiosas, de nada valem se nós não tivermos Cristo Jesus. De nada vale. Não tem sequer um significado na nossa vida. Irmãos, Paulo nos dá aqui uma perfeita definição sobre o que é verdadeira adoração. Paulo está nos ensinando de maneira simples, através de um único versículo, que é o centro dessa passagem, versículo de número 3, de que nós precisamos adorar em espírito, nos gloriar somente em Jesus e não confiarmos em nossa própria carne. É uma tragédia quando a igreja começa a se render aos ismos desse mundo e aos ensinos de homens e perde o seu foco em Cristo Jesus. Nossa adoração não pode ser corrompida por invenções dos homens. Nós precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos ao Senhor no espírito. Nos gloriamos no Senhor Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Vamos orar? Coloque seu coração diante do Senhor nesse momento. Ore por você, mas ore também pela igreja. Ore para que o Senhor nos livre de acharmos em nosso meio
qualquer espírito de relativismo da verdade de Deus. Que Deus produza em nós uma dependência sincera e verdadeira de sua palavra. Para que haja no coração de cada crente, desde os menores, das nossas crianças até os mais velhos, um desejo de assentar-se aqui, domingo após domingo, para ouvir e deleitar-se na palavra. E que durante os dias da nossa semana esse deleite continue na nossa vida devocional, na nossa leitura constante, no estudo dedicado da Escritura. Ore também por sua família, para que o Senhor, dentro do seu lar, dentro da sua casa, a palavra de Deus seja luz, seja lâmpada para os seus caminhos. Para que o Senhor dirija a sua família através da palavra dEle. Para que seus filhos temam ao Senhor. Para que seu casamento seja firmado sobre a palavra do Senhor. Para que nós confiemos naquilo que Deus diz a nosso respeito. E possamos pautar toda a nossa vida nessa verdade e jamais abandoná-la. Que as Bíblias não fiquem apenas abertas no Salmo 23 ou Salmo 90 dentro dos nossos lares, empoeirando durante a semana, mas que elas fiquem abertas para poder falar ao nosso coração através da leitura constante da palavra do Senhor. Para que Deus nos dê discernimento espiritual, para compreender quando nós estamos lidando com fraqueza na fé e para compreender quando nós estamos lidando com mentira, com falsidade, com falsa doutrina, com engano das trevas. Para que Deus nos dê como igreja discernimento santo no Senhor. Coloque isso agora diante de Deus em oração. Peça a Ele em nome de Jesus.